A paz de Deus a todos, que o nome de Deus seja não só hoje, mas eternamente louvado. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmãos, eu venho nessa manhã, a pedido do Senhor, para gravar esse testemunho de algumas obras que o Senhor tem feito e operado na minha vida e na vida da minha família, por graça e misericórdia de Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu já testemunhei em outros testemunhos, né? Que Deus permitiu uma prova na minha vida, na vida do meu esposo e da minha família, material e a espiritual na minha vida. E certo é, irmãos, que não é fácil, só quem passa sabe, não é fácil a gente viver da fé, né? E crer na palavra sem ver nada acontecer. Porque quando é só, né, a gente, o nosso esposo, é uma coisa. Agora, quando a gente tem filhos, né, para sustentar, para cuidar, né, tem essa responsabilidade, é difícil, irmãos, porque a gente vê nossos filhos pedindo algo para comer, e a gente sem a condição da terra, mas a gente tem a condição do céu, que é onde a gente dobra o nosso joelho e clama ao nosso Deus que nos serve. E Ele prepara, irmãos. Mas não é fácil a gente ouvir um filho querer alguma coisa e não ter condição de comprar. Certo é, irmandade, que Deus falou na boca de um servo de Deus que veio aqui em casa, que Ele tinha grandes promessas na nossa vida, só confirmou o que Deus já vinha falando na palavra. Eu agradeço a Deus, irmãos, que a perseguição ainda continuou, espiritual, as afrontas ainda continuaram, mas Deus foi aquele que por rica misericórdia mandou na palavra, em Salmos 91, a segurança daquele que confia em Deus. Que todos conhecem, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmandade, esses salmos me acompanham todos os dias da minha vida, porque só Deus sabe a luta e a prova que nós enfrentamos diariamente por servir a Deus nessa terra, mas Deus é aquele que não nos deixa nem confundidos nem envergonhados. Eu agradeço a Deus, irmãos, que Deus se usou de uma serva de Deus para falar uma parte na qual o Senhor requeriu para ela. Essa serva de Deus teve um sonho, uma visão da parte de Deus, com muitos detalhes, irmãos. Ela não sabia de nada do que estava acontecendo comigo, porque eu não tinha comentado com ela, fiquei na comunhão, não falei nada para ninguém. E Deus se aprove de revelar para essa serva de Deus um sonho no qual ela via eu muito cansada na frente da congregação cristã no Brasil. E ela via eu muito cansada, muito fadigada, desanimada. E Deus mostrava para ela também sentada num banco, se não me falha a memória, na frente da igreja. E ela conversava muito comigo. Depois Deus mostrou para ela outra visão, irmãos, na qual eu estava na frente de um espelho com as minhas duas filhas, a Sofia e a Sara. E na minha mão eu fazia o número 1 com o dedo e as meninas imitavam. E eu fazia o número 2 com o dedo e as meninas imitavam novamente. E eu fazia o número 3 com o dedo e as meninas imitavam. E a hora que eu fazia o número 3, essa serva de Deus disse para mim que Deus foi como se tivesse dado um zoom na minha mão e mostrou esse número 3. E ela perguntou para o Senhor: Senhor, o que é isso? O que é essa visão que o Senhor está me dando? Com a irmã Natália. E Deus falou para ela que ia ser 3. Ele não revelou para ela a data, se ia ser mês 3, se ia ser dia 3, se ia ser 3 anos, 3 meses, ou o que era. Mas ele falou que era 3 para a prova cessar. Eu agradeço a Deus, irmãos, que Deus mostrou outra visão para ela também nesse sonho,
na qual ela estava na sala de uma casa e ela disse que, conversando comigo, ela viu o pai dela buscando a Sofia e a Sara e dando um potinho para elas comer frutas. E nesse potinho tinha uma porção muito pequena de frutas. E aí ela perguntou: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com essa visão? E Deus falou para ela falar assim para mim, que nessa prova que eu ia passar, a Sofia e a Sara não iriam ficar desamparadas, que Ele ia cuidar. E eu agradeço a Deus, irmãos, que a hora que ela me falou essa profecia não foi fácil para mim. Eu entrei em grande aflição, porque já fazia anos que eu estava passando essa prova financeira. E a hora que a serva de Deus me informou aquela parte, eu fiquei muito provada, irmãos. Eu confesso para os irmãos, eu fiquei muito triste, muito preocupada, porque na minha realidade, irmãos, eu já não tinha força mais para acreditar que eu ia suportar mais alguma prova, né? Mas aquilo que não passa na nossa mente, que não desce no nosso coração, irmãos, são os planos de Deus para nossa vida. E Deus foi aquele, irmãos, que cumpriu aquela visão que Deus deu na boca da serva de Deus na minha vida. Certo é que depois daquela parte que ela me passou, né, dessa visão, sucedeu que a prova financeira continuou mesmo. Isso era no mês 2. Quando iniciamos o mês 3, Deus sempre falando na palavra, confirmando que Ele estava comigo, que Ele ia me dar força. Quando foi no mês 3, Irmandade, eu fui buscar uma palavra da parte de Deus, porque eu já estava no meu extremo. E a gente tinha uma fatura para pagar muito alta do cartão de crédito e tinha que pagar outras contas também. E no nosso ver não ia ter condições de pagar, irmãos, porque era muito alta a conta. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que eu fui buscar a palavra para essa parte. Deus, tomando a boca do servo de Deus, disse que tinha uma pessoa que estava lá naquela noite que foi buscar uma palavra da parte de Deus para uma conta. Que a pessoa tinha feito planos anotado num caderno, e assim eu tinha feito mesmo, irmãos. E no meu ver estava dando tudo certo, mas por permissão de Deus, a minha vida tinha virado financeira de cabeça para baixo e tudo começou a dar errado. Aquilo que dava certo começou a dar errado. E eu agradeço a Deus, irmãos, que o irmão falando lá do púlpito e Deus me visitava no banco. E eu sentia que era comigo aquela palavra. Ele falou: para você saber que é com você essa palavra, hoje eu dou um sinal na tua vida. Antes de você pegar no sono, eu venho com um sinal na tua vida e eu mostro que eu sou Deus na tua vida. E eu agradeço a Deus, irmãos, que eu fiquei na comunhão. Saí daquele culto, falei com meu esposo, que eu senti que era com nós aquela palavra. Ele também se sentiu confirmado por Deus. E Deus foi aquele que cumpriu aquela palavra, irmãos. Porque antes da gente adormecer naquele dia, eu sem esperança de nada, o Senhor foi aquele que tomou um anjo na terra, abençoou um anjo na terra com uma causa que estava há muito tempo sem resposta. E aquela causa foi ganha, irmãos. E por graça e misericórdia de Deus, Deus tomou aquele servo e pediu para ele passar uma importância na nossa conta, sem saber que a minha conta estava negativa. Eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor foi aquele que supriu a nossa necessidade. Conseguimos pagar o cartão de crédito, a conta negativa ficou positiva e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus, irmãos, que passada essa prova, o Senhor permitiu outra prova, na qual a força de casa, o quadro de força externo da nossa casa havia queimado novamente, porque num outro testemunho que eu testemunhei, Deus permitiu que o quadro de força de dentro queimasse. E Deus deu um grande livramento para nós. Mas dessa vez não foi o de dentro, foi o de fora que queimou. E naquela semana Deus tinha mandado na boca do servo de Deus a palavra em Salmos 91. Novamente, a segurança daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E Deus falou que o adversário ia tentar ceifar a vida de uma família, mas que o anjo de Deus estaria conosco e que as asas do Onipotente guardaria nós de todo mal.
Quando foi na segunda-feira, irmãos, isso foi no domingo, quando foi na segunda-feira, Deus me mostrou esse livramento, porque chamamos o eletricista aqui na nossa casa e ele novamente assustou de ver os cabos todos queimados. Ele disse que não sabe como que não aconteceu nada de pior na nossa casa. Dessa vez até a CPFL precisou vir aqui e colocar cabos novos de tão queimado que ficou, irmãos. Mas Deus foi aquele que não permitiu nem os eletrodomésticos da nossa casa e nem a nossa família ser prejudicada com essa situação. E Deus nos guardou. Glória a Deus por isso, irmãos. O nome de Deus está sendo glorificado nessa parte também. E o adversário da nossa alma, que ele não gosta da gente mesmo, irmãos, ele não gosta do crente na terra, ele não contente de Deus ter dado esse livramento, essa benção na nossa vida, ele pediu para tocar na saúde da minha filha. Deus falou na palavra que iria aquecer a fornalha 7 vezes, só que o que eu não esperava, irmãos, que era na parte de saúde e muito menos da minha filha. Eu imaginei que fosse financeiro, que fosse continuar difícil, mas Deus sabe de todas as coisas, irmãos. E eu agradeço a Deus que naquela semana, isso foi dia 28 agora, do mês de abril, eu ia ser madrinha de casamento com meu esposo na cidade de Sorocaba. Tava tudo certo pro casamento, as meninas estavam todas bem, graças a Deus. As nossas contas já estavam pagas, Deus já tinha abençoado na parte material, numa parte. Deus permitia que, quando tivesse acabando as coisas em casa, Ele sempre mandava um anjo para nos socorrer, ou um recurso que a gente não estava esperando para nos abençoar, e a gente conseguia comprar as coisas novamente. E Deus, a partir dali, não deixou faltar mais nada. Realmente se cumpriu o que Deus deu na boca da serva de Deus, que era 3. A partir do mês 3, Deus começou a fazer essa obra na nossa vida também, de não deixar acabar as coisas em casa. Quando acaba, Deus manda os anjos aqui e o nome dele é glorificado. Eu agradeço a Deus, irmãos, que a minha menina começou a ficar com um quadro viral, que veio se agravar. Segunda-feira daquela semana, né, era feriado, e na terça-feira a minha filha foi para a escola, porque ela já estava bem, aparentemente, né, irmãos? Ela, na verdade, não estava bem, né? Mas aparentemente ela parecia que estava tudo bem. Ela foi na escola, eu fui na reunião de pais, conversei com a professora, falei do quadro que ela estava de enfermidade viral, mas que, como ela tinha melhorado, né, eu coloquei ela de volta para a escola, mas que qualquer coisa ela me ligasse se ela não passasse bem. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que assim foi. Passou o dia, ela ficou bem na escola, veio embora para casa, tomou o banho dela, jantou, fez atividade e dormiu. No dia seguinte, irmãos, na quarta-feira, a minha filha amanheceu chorando muito, queixando de dor nas pernas. E aquilo eu fiquei em grande aflição, porque ela não é de reclamar e chorar daquele jeito. Mas na minha cabeça, irmãos, eu achei que era alguma coisa muscular. Eu nunca pensei que era alguma enfermidade que estivesse acontecendo com ela. Então eu deixei ela em casa e fiquei observando. Não mandei ela para a escola na quarta-feira, irmãos. Então ela ficou em casa na quarta-feira e eu fiquei observando para poder levá-la no médico. E ela ficou deitada, irmãos, o dia todo. Ela comeu no almoço, mas bem pouco, muito pouco mesmo. Não era a quantia que ela estava acostumada a comer normalmente. E eu percebi que ela foi ficando bem, assim, amuada, irmãos. Deitada o dia todo, com coberta. Não tinha febre, mas ela estava bem, assim, com um olhar triste, cansada. Você via que ela não estava bem. Só que como nós não temos carro, irmãos, a gente depende do carro do meu sogro, não teve a possibilidade de estar pegando o carro naquele dia para levar lá no médico. Então eu deixei combinado com a minha mãe de no dia seguinte ela passar aqui na nossa casa e buscar a gente para poder levar a Sofia no médico. Então eu deixei tudo combinado com a minha sogra para ficar com a Sara, para não ter que expor ela no hospital, né? Porque eu não sabia o que iria vir, né, a acontecer com a Sofia.
né? Porque eu nunca vi a Sofia desse jeito. Como eu falei para os irmãos, ela sempre foi uma menina muito ativa, que graças a Deus teve muita saúde, então ela nunca ficou desse jeito. Mas, irmãos, dei um banho nela, arrumei ela, e ela mancando, eu ajudando ela a caminhar, fomos com a minha mãe de carro até o hospital. Irmandade, a gente foi numa policlínica que tem aqui na nossa cidade, porque eu acreditava que era alguma coisa mesmo viral ou alguma coisa muscular, né? Mas eu vi que algo estava acontecendo. Só que daquela policlínica, a hora que ela passou na médica, a médica ficou muito preocupada com o quadro dela e com o jeito dela estar caminhando, né? Ela percebeu junto comigo que não estava normal mesmo. E ela falou pra mim também, a gente notou que ela estava bem cansada assim para falar e um chiado no peito. Então ela falou pra mim assim, a doutora: mãe, eu vou te encaminhar para Santa Casa, né? Que na Santa Casa vai poder fazer exames mais específicos de raio-x e de sangue, que vai ter que fazer para poder ver o que a sua menina tem. E ela falou: então eu tô fazendo a transferência da sua filha pro hospital da Santa Casa. E assim foi feito, irmãos. E assim foi feito, irmãos. A gente foi transferido para Santa Casa e a Sofia foi juntamente comigo naquele hospital. E ali a gente ficou o dia todo, irmãos. E só voltando um pouco atrás, como eu achei que era um quadro viral, achei que era algo assim que iria solucionar rápido, que a médica simplesmente ia me dar uma receita com os remédios e a gente ia vir embora para casa, eu tinha feito uma listinha de mercado das coisas que estava faltando na nossa casa. E eu achei que naquele dia mesmo a gente fosse comprar aquelas coisas, porque eu não acreditava, eu não esperava, na verdade, irmãos, essa é a palavra. Eu não esperava que algo ruim estava acontecendo com a minha filha de grave. E certo é, irmãos, que Deus tomou um caminho muito diferente, no qual daquela policlínica eu já fui direto para a Santa Casa. Então eu já percebi que realmente algo estava acontecendo mesmo, que não estava normal. E naquela Santa Casa a gente ficou o dia todo, né? E assim que a médica nos chamou, ela pediu exame de sangue e exame de raio-x do pulmão. Graças a Deus, do pulmão não deu nada, porém os exames de sangue dela, irmãos, deu muito alterado. Só para os irmãos terem uma noção, eu nem sabia o que era leucócitos, mas o leucócitos normal de uma criança é de 4.000 a 10.000. O da Sofia estava naquele dia em 2.200, irmãos. Estava muito abaixo do normal. A plaqueta de uma criança normal é de 150 a 400, se não me salvo a memória. O da Sofia estava 121, estava um pouco abaixo também, para 150, né, que é o normal, é o mínimo. O dela estava 121. E outros exames também estavam alterados da Sofia, né, parte de CPK, TGO, eu não sei ao certo a sigla, o nome do que significa esses exames, né? Mas quem trabalha na área da saúde está entendendo o que eu tô falando. E os exames dela estavam alterados, irmãos. E aquela médica, a hora que olhou para mim, falou: mãe, eu não vou poder te mandar para casa, você vai agora, eu vou abrir a internação da Sofia e você vai ficar internada com ela aqui numa pediatria do hospital. Eu falei: por que, doutora? O que aconteceu? Ela falou: os exames da Sofia estão muito alterados. E a hora que ela me falou esses números, irmãos, eu fiquei muito aflita, porque realmente eu vi que a Sofia não estava bem. Eu como mãe percebia que ela não estava bem, porque ela é uma criança que sempre está brincando, e eu percebi que ela estava quieta, mas eu não imaginava a proporção da enfermidade.
Irmãos, e naquele momento a gente foi internada ali naquela Santa Casa, foi feito exame de Covid, de influenza, deu negativo, graças a Deus. Porém, ela foi internada com suspeita de dengue. E eu fiquei muito preocupada, irmãos, porque a dengue a gente sabe que se uma pessoa ela pega dengue e ela for picada novamente pelo mosquito, ela pega dengue hemorrágica. E é muito perigoso para criança e idoso. E eu tava muito aflita, irmãos, eu tava muito preocupada com a Sofia naquela situação, mas eu tava confiante na palavra de Deus, que Deus tinha falado que iria permitir algo na nossa vida, mas que em tudo Ele passaria conosco e o nome dele ia ser glorificado. E eu agradeço a Deus, irmãos, que depois da visão daquela serva de Deus, eu tive um sonho, uma revelação de Deus, no qual eu entrava numa cidade com meu esposo, e eu entrava num lugar muito escuro, cheio de facas, de lanças, coisa horrível, irmãos. E via um monte de caveiras assim naquele lugar. E eu olhei assustada, falei, que lugar que é esse? Tem misericórdia, Senhor, nos cobre com o teu sangue. E nisso eu ouvi uma voz que falava assim para mim: é o espírito da morte que está rodeando a tua vida, a tua família, mas repreende no nome do Senhor Jesus. E eu comecei a repreender aquele espírito e eu comecei a acordar, irmãos. E a hora que eu acordei, eu dobrei meus joelhos, comecei a orar, a clamar a Deus, falei, Senhor, tem de misericórdia, o que é isso? O que o Senhor está querendo me mostrar com essa situação? Mas aí eu fui buscar a palavra e foi aonde o Senhor mandou a palavra e aconteceu tudo isso depois com a minha filha. Irmandade, certo é que o adversário não estava contente mesmo com a nossa vida, com a nossa família, no ponto de, depois dessa enfermidade da minha menina, um pouco antes, né, de acontecer isso com a enfermidade da minha menina, Deus deu um livramento para nós, no qual o quadro de força eu comentei já no começo do testemunho, né? Então, irmãos, além desse livramento de não ter pegado fogo na nossa casa, o Senhor nos guardou do mal, né? Nessa enfermidade da minha filha, porque eu nunca ia imaginar que as plaquetas dela estavam baixas desse jeito. Mas o Senhor foi aquele que nos guardou e nos colocou naquele lugar no momento certo. Irmãos, e ali ela foi internada. E aquela noite eu não consegui dormir, eu chorava nos pés de Deus com meu véu na cabeça. E no mesmo quarto que o nosso, tinha um menininho que chamava Lucas e a mãe dele, ali internado junto conosco. E aquele menininho tinha 7 anos, a Sofia tem 6 anos, vai fazer 7 anos em dezembro. Mas ele tem a mesma idade da minha filha, né? Nasceu no mesmo ano que ela. E aquele menino estava com dengue hemorrágica, irmãos. E grande foi o desespero daquela mãe, porque o quadro dele foi se agravando, já fazia uns dias que ele estava internado, né? E ela estava muito preocupada, irmãos. E o Senhor me dava de falar para ela as obras que o Senhor tinha já feito na minha vida, na vida da minha família. E assim eu fiz, irmãos. Comecei a falar para ela do poder e da glória de Deus na nossa vida. Irmãos, agradeço a Deus que aquela cara mãe daquele menino, ela comentou comigo que ela era católica. Mas, irmãos, Deus é um Deus de mistérios. Deus, quando Ele quer entrar na vida de alguém, Ele não pede licença, irmãos. E o Senhor foi aquele, irmãos, que mesmo ela sendo católica, ela respeitou nós em tudo ali. Ela não se importou de eu estar orando ali pela minha filha, de eu estar falando das coisas de Deus, porque, irmãos, tem muitas pessoas que têm preconceito com essa graça, né, da congregação e acaba julgando, né? Não quer saber de ter amizade ou conversar, né, com pessoas da congregação. Há uma perseguição nessa parte. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que eu respeitei ali a fé daquela mulher e ela também respeitou a minha. E as duas começou a contar as obras, né, que Deus tinha feito já na vida nossa. Ela começou a falar um pouco da história dela também. E eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor foi nos visitando, foi nos tomando numa comunhão muito grande, a ponto de uma dar força para a outra, irmãos, naquele lugar. Mas, irmãos, por permissão de Deus, aquele menino foi ficar pior e ele foi transferido para UTI, irmãos. E eu fiquei muito triste, irmãos, de saber dessa parte, porque a gente tinha esperança dele melhorar, porque ele já estava lá há mais dias do que a Sofia.
E eu comecei a pedir oração para os irmãos da congregação, para as pessoas da nossa família, tanto para a Sofia como para aquele menino. E eu agradeço a Deus, irmãos, que no dia 7, eu e a Sofia tivemos alta daquele hospital. Ela não estava 100%, ainda estava com os exames alterados, mas o Senhor achou graça de nos tirar dali por conta da plaqueta dela estar um pouco baixa e do leucócitos. A médica me informou que se ela continuasse ali, ela poderia pegar alguma infecção hospitalar, assim como aquele menino pegou, né, por conta da dengue, abaixar as plaquetas. Então ela achou por bem eu tratar a Sofia em casa, né? E irmãos, tudo isso foi ordem da palavra, porque eu fui congregar, deixei a minha mãe ali com a Sofia para mim poder congregar, porque eu precisava ouvir uma palavra da parte de Deus. E o Senhor, visitando o teu servo na terra, mandou a palavra no livro, naquela parte de Lázaro, que Jesus chorou, mas Jesus ressuscitou Lázaro. E ele disse: a sua situação, você, serva de Deus, que veio buscar uma palavra aqui hoje, a sua situação tá pior do que Lázaro. Faz 7 dias que essa pessoa que você veio buscar oração morreu. Eu falei: não, Senhor, então eu sou poderoso, filha, para fazer uma grande obra e o meu nome ser glorificado. E eu fiquei na comunhão, irmãos, foi muito linda aquela palavra, a visitação de Deus naquele lugar. E eu via o hospital da Santa Casa, eu via eu entrando com Jesus naquele lugar espiritualmente, e via o Senhor, me mostrava o Lucas na UTI, e me mostrava a Sofia, que estava naquele hospital também. E o Senhor me mostrava eles sendo libertos por completo, os dois, irmãos. Eu agradeço a Deus que a Sofia teve alta depois daquela palavra no dia 7. E o Lucas ainda continuou ali internado, irmãos. Eu peguei o contato daquela mãe, comecei a conversar com ela, mesmo eu estando em casa, e continuamos as orações. Certo é, irmãos, que no Dia das Mães, o Senhor foi aquele que deu a libertação para aquele menino, e da UTI ele já foi para casa, estava brincando com a sua irmãzinha. Aquela mulher mandou as fotos para mim, foi grande alegria do meu coração de saber que o Senhor libertou aquele menino também. E eu estou aqui, irmãos, dizendo que Deus é bom. E na segunda-feira daquela semana, irmãos, a Sofia teve que repetir os exames, irmãos, por conta que os exames dela tinham dado alterado lá no hospital. E repetindo aqueles exames, não dava para fazer pelo SUS, nem por aquele hospital, mas teria que fazer pago. E eu não tinha condições de pagar aquele exame, irmãos. Mas pela fé eu liguei no laboratório e perguntei o valor. Aquela mulher me passou o valor daquele exame. E eu perguntei se poderia estar fazendo naquele momento. Ela falou que sim. E pela fé, irmãos, eu estava com meu sogro no carro e eu falei para ele assim: nós somos ensinados nessa graça santa pela palavra a não pedir nada para ninguém. E eu não falei nada para ele que eu não tinha condições. Mas eu falei para ele assim, que eu precisava pegar o cartão do meu esposo no serviço dele para fazer aquele exame. E o Senhor tomou aquele servo de Deus na terra e falou: não precisa pegar o cartão dele, não. Eu vou pagar esse exame, irmandade. Dentro de mim eu falei: glória a Deus, aleluia, Jesus, porque só Deus sabia que a gente não ia ter condição de pagar aquele exame, irmãos. E o Senhor preparou também. Certo é, irmãos, que dali 2 dias ficou pronto aqueles exames. E infelizmente, irmãos, deu alterado novamente, deu melhor do que estava na Santa Casa. Os leucócitos da Sofia já estavam em 3.200, porém ainda estava abaixo do mínimo, porque o mínimo é 4.000. E a plaqueta da Sofia tinha subido para 181, irmãos. E é motivo de eu agradecer a Deus também. Porém, irmãos, o médico pediatra da minha filha ficou um pouco preocupado por conta dos números ainda. Ele disse que precisava subir um pouco mais. E ele pediu para repetir os exames. E eu fui fazer os exames ontem, no dia 17 de maio. Irmãos, eu agradeço a Deus, irmãos, que eu também não tinha recurso para pagar esses exames e teria que ser pago. E eu falei: Senhor Jesus, tem misericórdia. Como que eu vou pagar esse exame, Senhor? Pela fé, porque eu não vou ter condição. Mas o Senhor foi aquele que tomou a boca da minha filha na terra sem saber o que eu estava pensando, irmãos, e falou assim: mãe, fique em paz. Você está preocupada de como você vai pagar esse exame. Mas fica na comunhão, mãe, porque Deus mandou eu falar para você que o vô vai sentir da parte de Deus de pagar novamente esses exames e o nome de Deus vai ser glorificado. Irmandade, eu agradeço a Deus, irmãos, que assim foi.
Me preparei para fazer aquele exame com a minha filha. Da mesma forma, peguei o cartão de crédito do meu esposo, tinha o valor ali, porém eu não ia ter o valor para pagar aquela fatura. Irmãos, eu agradeço a Deus que a hora que meu sogro veio nos buscar para levar aquela menina a fazer o exame, ele olhou para mim e falou: que esse cartão de crédito? Eu falei: é o cartão que eu vou pagar o exame. Ele falou: não, pode deixar o cartão aí. Deus preparou, eu já saquei o valor do exame, eu vou pagar o exame novamente. Eu falei: não, fique em paz, eu vou pagar. Ele falou: não, fique em paz você. Eu senti da parte de Deus de pagar esse exame, irmandade. Eu agradeço a Deus que o Senhor cuidou dessa parte também, novamente. A minha filha fez aqueles exames. E hoje eu entrando pelo site, eu vi que já deu, irmandade, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, os exames da minha filha já estão regularizados, irmãos. Os leucócitos que estavam em 3.200 já estão 4.100. E a plaqueta que estava em 180 está em 300 e pouco. E o nome de Deus está sendo glorificado, irmãos. Eu agradeço a Deus que ontem eu fui congregar e o Senhor foi aquele que mandou na palavra que iria ser conosco. Eu agradeço a Deus também, irmãos, que nesse mês passado o Senhor levantou o servo de Deus, meu esposo, para atender as portas da casa de oração que o Senhor colocou aqui no nosso bairro, do Frei Galvão. E ele é porteiro naquela localidade e eu tô agradecendo a Deus por mais essa obra também na nossa vida. Agradeço a Deus, irmãos, que como eu contei numa parte desse testemunho, eu tava com a lista de mercado para comprar aquelas coisas que tava faltando na nossa casa. E eu não tinha condições, irmãos, eu não tinha caminho. Mas o Senhor é aquele que vê todas as coisas, irmãos, e a palavra dele, ela não volta atrás. E o Senhor foi aquele, irmãos, que permitiu uma situação aqui na minha casa. A Sofia já tinha tido alta do hospital, isso foi no dia 8, se não me salva a memória. E a Sara estava muito agitada naquele dia, irmãos, que é a minha bebezinha de 1 ano. E eu fiquei muito nervosa, irmãos, de ver aquela situação, a Sara gritando, a Sofia naquela situação que precisava de repouso. E eu ali, irmãos, naquela situação de ver que as coisas da minha casa estavam acabando e eu não tinha recurso para comprar. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que em voz alta eu falei: Senhor Jesus, me socorre, me ajuda, Senhor. Me dê força, Pai, porque eu não tô mais aguentando essa situação. E dentro de mim eu pedi pro Senhor: manda um anjo na minha casa, Senhor, para dar um abraço em mim, Senhor, porque eu tô com muita tristeza de alma, irmãos. E eu falei aquilo pro Senhor. E quando foi na tarde daquele dia, o Senhor preparou que a minha mãe veio me visitar. Ela não serve a Deus nessa graça, irmãos, mas o Senhor toma de pessoas que a gente nem imagina para nos abençoar. E aquela serva de Deus, ela veio aqui e fez sopas para as minhas filhas, trouxe algumas coisas que Deus preparou. E aquilo foi grande alegria do meu coração, foi um sinal de que Deus estava vendo a minha necessidade. E quando ela foi embora da minha casa, uma serva de Deus passou uma mensagem para mim, irmã nossa na fé, e perguntou se eu estava na minha casa, irmãos. Ela nunca veio na minha casa, mas aí eu senti da parte de Deus de falar para ela que sim, que eu não ia sair. Ela falou para mim se ela poderia vir em casa, que Deus mandou ela fazer uma parte, se eu recebia ela, irmãos. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito preocupada, porque, irmãos, como eu já contei num outro testemunho, eu passei uma situação muito difícil com irmã vindo aqui em casa, e não era da parte de Deus. Mas essa irmã, irmãos, eu fui orar e Deus me testificou que era da parte dele aquela visita. Irmandade, então eu passei o meu endereço para aquela irmã. E aquela irmã, irmãos, pegou e veio aqui em casa. No nome do Senhor Jesus, ela entrou aqui. Ela deixou uma oração e ela falou assim para mim: Natália, hoje eu estava no meu serviço e tem uns leites que são pedidos pelo governo, por mães cadastradas. E esses leites chegaram, só que essas mães não quiseram esse mês. E eu precisava doar para alguma pessoa e eu não tinha para quem doar. E naquele momento Deus me tomou e me mostrou a irmã. Eu não sei se as suas filhas tomam esse leite, mas eu senti de trazer esse leite para a irmã.
Eu falei, santo Deus, irmã, eu recebo no nome do Senhor Jesus. Ela falou, irmã, eu achei que era só essa parte que o Senhor ia requerer de mim. Mas quando eu fui adormecer na minha casa, que eu tava com um pouco de dor de cabeça, o Senhor não me permitiu pegar no sono, Ele pediu para mim orar, eu fui orar. E quando eu orei, irmã, Deus me trouxe em frente à irmã e me falou para mim ir ao mercado e fazer uma compra. Tudo que o Senhor me pediu está no porta-mala do meu carro. A irmã me ajuda a descer a compra, irmã. Santo Deus, irmãos, a hora que aquela irmã falou isso, eu comecei a ser visitada por Deus, porque naquele dia eu já tinha pedido o auxílio de Deus. E o Senhor foi aquele meu socorro presente. E o Senhor foi aquele meu socorro presente na hora da minha angústia, preparou aquela necessidade, aquela serva. Ela também é selada com a promessa, eu também sou, nós duas começamos a manifestar a promessa do Espírito Santo. Foi grande a visitação de Deus aqui no nosso lar. E eu tô dizendo, irmãos, que Deus supriu a nossa necessidade. Foi o Deus que curou a minha filha, curou aquele menino. E o nome de Deus está sendo glorificado, irmãos. Eu agradeço a Deus por tudo, irmãos. Peço perdão para os irmãos, porque eu não sei testemunhar. Mas toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, irmãos. Peço oração dos irmãos para que orem a Deus por mim, e nas minhas humildes orações apresentarei todos os irmãos. Pago todos os meus votos que fiz na presença de Deus, e que o nome de Deus seja não só hoje, mas eternamente louvado. Glória a Deus.